pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela tá cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Bom, antes da gente iniciar o trabalho de hoje, eu quero fazer menção aos trabalhos que já estão postados no canal. São aulas completas, gratuitas, com o passo a passo e com as imagens disponíveis para download, ok? Então você pode ir em qualquer uma dessas aulas, não tem só essas, tem outras também. Então você pode se inscrever no canal e acompanhar cada uma delas e se desenvolver dentro do Canva. E a melhor parte é que eu disponibilizo todas as imagens para download, então você consegue reproduzir isso dentro do seu Canva gratuito, seguindo a aula completa. Se você quiser deixar alguma sugestão, fica à vontade, seja de jogador, seja de time, seja até de outros temas de design. O canal tem bastante vídeo variado aí, então vale a pena dar uma olhada. Aqui, eu destaquei alguns trabalhos, o trabalho de hoje inclusive é uma sugestão, então se você tiver alguma sugestão, mesmo que eu já tenha trazido para o canal, pode sugerir que eu traga uma outra ideia aí do mesmo jogador, do mesmo time, só que uma ideia totalmente diferente. Um exemplo disso seria o Neymar, que tem uns 4 ou 5 flyers dele já aqui no canal, mas se você tiver uma nova sugestão ou querer uma nova perspectiva aqui no canal, só fazer a solicitação, ok? Então, um recadinho dado, estou com as imagens aqui disponíveis, essas imagens vocês vão encontrar na descrição, tanto o background como essas imagens aqui. Aqui a gente tem um grupo representando o jogo aqui, aqui a gente consegue ver a nossa imagem, tá vendo? O pós-produção a gente intensifica o nosso resultado, então fica até o final que você vai entender como que a gente chega nesse resultado dentro do Canva, aí, beleza? Resolução de 1080 por 1350, como sempre. O background ele já vem pronto para vocês, só dei uma aplicada de luz no Photoshop Online. O interessante dessa imagem é que a gente consegue fazer um recorte arredondado aqui, tá vendo? Para passar uma impressão como se ele estivesse saindo de dentro do logo, Uma ideia bem interessante, eu aprendi esses dias dentro do Canva, criando o flyer, vou trazer para vocês aqui, para quem viu os vídeos mais antigos aí, especificamente o do Rafael Veiga, a gente aplicou pela primeira vez esse efeito aí no canal, ok? Então com a nossa imagem aqui, em PNG, você vai fazer o download, você vai ter acesso a essa imagem. Com a nossa imagem aqui a gente vai pegar uma moldura, É muito simples replicar esse efeito, então tá aqui, E aí o primeiro passo seria colocar dentro da moldura, como vocês viram, Então vocês vão vir aqui em elementos, vocês podem buscar a moldura redonda, eu já estou aqui, apliquei dentro da moldura, aqui a gente pode dar 2 cliques, e aqui a gente pode aumentar, Tá vendo? Então a moldura tá aqui, tá vendo? Apareceu os grids quando a gente mexe a nossa imagem, então deixar assim, vou diminuir um pouquinho, então vou deixar minha imagem aqui assim, Então, tá vendo que essa parte cinza é onde está para fora do círculo. Então, o ideal é que a nossa imagem fique totalmente dentro do círculo aqui e a gente ganhe esse aspecto arredondado aí no recorte da imagem, tá vendo? Muito simples aplicar esse efeito como vocês estão vendo. Então, aqui a gente pode diminuir um pouquinho a imagem, Vamos diminuir um pouquinho, pouca coisa. E agora a gente pode colocar aqui, para diminuir um pouquinho mais, a gente pode deixar assim, pode deixar assim. Então a gente tem, tá vendo, esse aspecto arredondado, fica muito interessante, aqui a gente pode aumentar, deixar mais ou menos assim, depois diminuir um pouquinho, e a gente pode deixar aqui, tá vendo, a gente pode deixar assim, claro que não fica 100% perfeito, mas vocês podem ver que passa muito essa ideia, muito essa impressão, e casa bastante com a ideia, tá vendo? Então assim, pra gente posicionar aqui, que tá o mais parecido possível, como se estivesse saindo dentro do logo. Beleza, agora a gente pode pegar essa outra imagem dele aqui, a gente vai posicionar ela aqui no centro. Pode aumentar pouca coisa aqui, chega num resultado mais parecido de cima. Posso deixar minha imagem aqui. E agora, uma sacada bem interessante, que é trabalhar a questão da ambientação das nossas imagens. O Canva não tem uma ambientação, digamos assim, extremamente profissional, mas a gente pode fazer muita coisa aqui para deixar nossas imagens mais condizentes com o fundo. Então a gente está trabalhando bastante no azul. Primeiro passo,
diminuir a temperatura, tá vendo? Então, diminuir a temperatura, a gente já ganha um aspecto azulado. Posso colocar um pouquinho de contraste. Gosto de colocar um pouco sempre a mais, tá vendo? Tá mais de 30 aqui, ó. Nitidez e claridade, ó, tá vendo? Então, ó, a gente ganha esse aspecto aqui. E aqui a gente pode vir do Tone. Eu quero intensificar, né? Ó, vou pegar esse azul aqui bem forte. Eu quero intensificar. Então, ó, tanto em destaque como sombra, a gente coloca a mesma coisa. E aqui eu vou colocar num 7, por exemplo. Então olha a diferença, ó. Tá vendo? Então a gente intensifica esse azulado na nossa imagem. Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Porque isso faz a nossa imagem ela, né, ficar muito uniforme, né? Tipo, as coisas elas se conectam. Então uma coisa estourada, como se a imagem só tivesse jogado ali. Não, a gente se preocupou com esses pequenos detalhes. Aí que fazem toda a diferença no resultado final. Opa! Aqui em Dual Tone é a mesma coisa. Então em Dual Tone você pode clicar em qualquer um, né? E aí só jogar as cores em destaques e sombras. Aqui eu vou deixar no 7 também. Então a gente já tem esse aspecto azulado aí. Então olha a diferença, ó. Vou jogar aqui para vocês terem uma ideia, para vocês conseguirem visualizar melhor a diferença, ó. Então, ó, a diferença de uma imagem para outra, tá vendo? Que a ideia, né, é fazer com que a nossa imagem se una ao background. Então são sempre detalhes que eu trabalho muito automático nos meus vídeos, né? Eu só vou orientando, mas numa parte mais teórica vocês conseguem entender a necessidade. Porque em contato agora com alguns inscritos, né, eu vejo alguns trabalhos que esses detalhes eles passam em vão, mas eles são muito importantes, ok? Para a gente ter um resultado final mais profissional. Então você que está assistindo esses vídeos, né, que já me mostrou alguns dos seus trabalhos, fica tranquilo, você está no caminho certo, vocês estão no caminho certo, né? Mas sempre prestem atenção nos detalhes e entendam por que a gente está aplicando esse tipo de efeito nas nossas imagens, ok? Enquanto eu ia explicando, vocês viram que eu fiz essa pesquisa aqui, ó, peguei uma sombra aqui, peguei um elemento gratuito. Então vocês que tem um Canva Pro, vocês podem pegar um Pro, né, você pode ver que ele é mais intenso, mas eu peguei um gratuito justamente pensando em você que não tem um Canva Pro. Então aqui, ó, como o nosso elemento, né, aqui dentro das camadas, ó, tô com o elemento aqui. Como ele está muito suave, eu vou duplicar ele. Vou duplicar, fazer pelo menos um 6 dele. Acho que aqui já tá bom, um 5. Então aqui, ó, nas camadas, segurando a tecla Ctrl, eu consigo selecionar os 5, dou um Ctrl G e agrupo todas. Tá gostando desse conteúdo? Se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito. A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante. E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário, junto com um cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte. Então aqui a gente já tem uma sombra aqui mais intensa, tá vendo? Então aqui na nossa imagem, né, a gente, recapitulando, a gente já entendeu como que a gente ganha um corte arredondado aqui, ó. Né, como que a gente consegue aplicar em uma imagem um corte arredondado dentro do Canva. E a gente também entendeu como que a gente chega em resultados, né, de ambientação mais próximos do fundo que a gente vai utilizar. Então esses detalhes eles são muito importantes, parece bem simples, mas cara, faz total diferença no final do seu trabalho, ok? Enquanto eu vou dando essas dicas, vocês estão vendo que eu estou pesquisando aqui por raio. Eu vou estar utilizando esse aqui. Vou colocar no azul, né? Esse aqui é gratuito também, então focando nos elementos gratuitos ainda. Ó, o raio está aqui, estou colocando abaixo da imagem principal aqui do João Pedro. Opa! Aqui deu uma bugada aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na minha imagem. O Dual Tone ficou em 100%, aqui eu vou voltar para o 7. Porque como ele está dentro de uma moldura, se eu passar qualquer elemento perto da moldura,
Ó, tá vendo? O Canva entende que eu quero colocar esse elemento na moldura e não é isso. Então, para alguns pode ser um bug, mas quando você entende como o Canva funciona, aí você já entende algumas regrinhas aqui. Então, por exemplo, para você que tem dificuldades com isso ou sofre com isso, o que você pode fazer? Quando você está com a moldura, você pode bloquear ela, né? Você bloqueia mesmo, aqui você bloqueou a posição, aqui você não vai conseguir mexer. Então aqui você bloqueia tudo, e aí se você passar qualquer coisa à frente dessa moldura, você não vai ter esse problema. Isso só acontece com molduras. Se tivesse imagem aqui, por exemplo, se eu passar qualquer imagem na frente dessa imagem não vai acontecer isso, mas na moldura, explicando para vocês aí para facilitar o processo, ok? Funciona dessa forma. E aqui eu fiz duas aplicações de gradiente para a gente focar no centro da imagem. Então é um detalhezinho bem simples que eu tenho certeza que não está muito visível, mas ele funciona da seguinte forma, ó, aqui já está, ó. Então eu já peguei esse gradiente aqui, então vou explicar para vocês, ó, cor sólida. A gente vai colocar essa cor, então você pegou um quadrado, colocou essa cor, veio em gradiente, você vai copiar essa mesma cor e vai colocar essa cor aqui, ó. Você pode transparecer? Sim, mas essa segunda cor, né, ela precisa ser igual à primeira, senão a gente fica com esse aspecto aqui, ó. Então deixa eu trocar a cor para você conseguir visualizar melhor. Ó, agora a gente tem um gradiente de uma cor só, tá vendo? Então por isso que é interessante a gente colocar a mesma cor no gradiente. A gente tem um gradiente aqui montado no Canva, eu vou posicionar ele aqui, ó, apenas acima do background. Então vou deixar ele aqui, ó. Então tá vendo que eu ganho um sombreado aqui nessa parte de baixo. Posso duplicar, posso girar ele para colocar ele aqui na parte de cima. Então, ó, tá vendo que a gente destaca mais o meio da nossa imagem agora, que a gente consegue trazer mais atenção pro meio da imagem aqui, tá vendo? Então aqui, ó, mostrando para vocês, para quem não tinha reparado nisso. É um pequeno detalhe, mas também faz toda a diferença na criação, ok? E isso também para ajustar as informações que a gente vai colocar aqui abaixo, tá vendo? Então o nome do jogador, né, as informações do jogo. Esse gradiente ele nos ajuda demais a ganhar aí uma leiturabilidade. Para quem entende um pouquinho de design, entende que essa parte da leiturabilidade ela é muito importante, né, porque às vezes você pode jogar informação aqui que não dá para ler, e aí meio que o seu trabalho foi em vão, você mesmo estragou o seu trabalho, né, não se preocupando com esse detalhe. Então, ó, a gente está utilizando essa fonte, uma fonte gratuita, uma fonte bem requisitada aqui no canal. Vocês veem que eu utilizo bastante ela, deixa eu aumentar isso. Tá vendo aqui a gente ganha... Ó, vou mostrar para vocês a diferença, ó. Tá vendo, ó? Que o nome fica muito mais difícil para ler. Quando a gente joga aqui, fica mais fácil. Não vou dizer que fica muito mais fácil, que a gente ganhou muita leiturabilidade, mas a gente já ganhou aí um pouco, e isso já é interessante. Porque o Pedro ele fica muito mais fácil de ler, então se bater no olho você vai ver o Pedro, você vai entender o João. Aí, né, não está 100% com a leiturabilidade muito boa, mas ele está bem tranquilo. Então aqui, ó, aproveitando o tamanho disso aqui que eu utilizei, tá vendo? Então eu vou puxar uma guia para cá e uma para cá. Isso aqui não é frescura, isso aqui, né, é uma parte do design, onde a gente está seguindo o alinhamento. Então vocês podem ver que eu tenho um quadrado aqui, ó, com todas as minhas informações. Então eu posso diminuir um pouquinho aqui, ó. Opa! Aqui eu já vou explicar, tá bom? O que eu fiz aqui, ó. Então vocês vão ter isso aqui disponível para vocês, ó, esse raio aqui, ó. Opa! Esse raio aqui ele tá atrapalhando um pouco, então posso girar ele um pouquinho, jogar ele um pouquinho para cima, ó, melhorou. Tá vendo? O João Pedro eu posso pegar, trazer um pouquinho mais, opa, um pouquinho mais para cá, ó, e tá aí. Então tá vendo, ó, que as guias a gente tá seguindo o mesmo alinhamento de tamanho, tá vendo? Ó, o leão ele tá um pouquinho para fora aqui, a gente pode diminuir um pouquinho e pode deixar aqui dentro do nosso alinhamento final. Então aqui, ó, posicionei Premier League, né? Esses elementos estão todos disponíveis, aqui eu tô colando porque eu agrupei, tá muito mais fácil pra gente não perder tanto tempo. Aqui a gente tem o logo do time, dos dois times, né? Seriam o confronto e o horário e a data, ok? Aqui na lateral a gente tem um elemento que eu vou mostrar para vocês como que vocês buscam. A fonte que eu estou utilizando, tanto para a data quanto para o horário, ela é a mesma,
ok? Que eu utilizei para escrever o nome dele, e esse elemento que eu coloquei aqui do lado é esse elemento. Você vai fazer essa busca aqui no Canva e você vai localizar esse elemento aqui, um elemento gratuito, ok? Então, ó, tá vendo? O meu elemento está aqui. Tá vendo? E aí eu coloquei ele aqui na lateral, né, para complementar mais as informações, para dar um leve destaque. Ok, aqui eu não vou replicar o passo a passo, posicionar tudo no lugar, porque não tem segredo, cara, posicionar isso aqui. Eu estou mostrando a regra que eu segui para posicionar isso aqui de uma forma mais harmônica, digamos assim. Então, ó, aqui dá para aumentar mais um pouco, dá para deixar mais ou menos aqui. Só esse João Pedro que ele tá me incomodando um pouco. Então aqui no João eu posso vir sombreado. Posso colocar a sombra no preto. Posso diminuir a distância, posso deixar mais ou menos aqui no 17, direção eu deixo sem direção, para a sombra não ir para o sombreamento não ir para nenhuma direção. Desfoque eu posso deixar bem alto e transparência bem alto e cor preta, tá bom? Então aqui eu também posso seguir o mesmo exemplo, mas não tem a necessidade, mas para ficar padronizado, para a gente ter, tá vendo que melhorou a leitorabilidade? Para a gente ter o mesmo padrão visual, a gente pode fazer a mesma coisa. Então aqui no preto, direção 0, distância dá para deixar mais ou menos aqui, transparência a gente pode aumentar e desfoque 100%. Então, ó, tá vendo que agora tá mais fácil de ler esse nome aqui. E por último a gente pode adicionar, ó, lens flare. Pode adicionar isso aqui de duas formas. Aí fica a critério de vocês. Então vou pegar esse aqui que é gratuito, ó, vou colocar no azul. Então aqui você pode diminuir isso aqui, ó, e adicionar no olho dele, foi interessante. Ó, pode diminuir bastante, né? Adicionar no olho dele aqui, ó, isso aqui fica bem interessante, ó. A gente pode deixar aqui, ó, no olho dele, ó, passa essa imagem mais magnética, combina com raio, né? Ou você pode pegar isso aqui, colocar atrás dele e aumentar isso aqui, ó. Você pode deixar como um detalhe aqui, ó, do raio, tá vendo, ó? Então dá pra aumentar isso aqui, dá pra deixar mais ou menos assim, ó. Tá vendo que agora a gente ganha um destaque nele, ó, tá vendo? Então eu vou preferir seguir essa minha segunda ideia. Mas aí você pode seguir qualquer uma das duas, eu dei duas sugestões, ó, tá vendo? Então aqui a gente já ganha um destaque, tá vendo? Isso aqui eu não apliquei no meu trabalho de cima, então olha a diferença. E vocês vão ver ainda mais a diferença no nosso trabalho final aqui, né, na nossa finalização da nossa imagem. Então aqui eu vou baixar essa imagem para a gente poder finalizar ela. Aqui eu vou remover essas guias. Ó, para ter acesso às guias, né, se alguém tem dúvida, você pode vir aqui em configurações, mostrar réguas e guias. Se você tiver pelo computador, você pode dar um Shift R, né, que eu vou fazer agora para assumir as guias, para você ter acesso às guias, tá bom? As guias elas são bem importantes, elas ajudam bastante nos trabalhos, né? Elas nos guiam bastante, literalmente guias. Elas ajudam muito para colocar os elementos aí em um alinhamento padronizado, para a gente chegar num resultado melhor. Então aqui eu estou posicionando a imagem, tá vendo? Posicionando a imagem aqui, ó. E aqui a gente pode trabalhar algumas questões, né? Eu sempre gosto de colocar minha imagem acima do meu trabalho no Canva, para mim conseguir ver o resultado final. Então aqui eu trabalhei um pouquinho do contraste, um pouquinho de nitidez, um pouquinho de claridade, que eu não tem que se atentar a isso. Esses dias eu recebi um comentário como que a gente não perde, não compromete a qualidade. E esse aqui, ó, nitidez e claridade, eles são os mais importantes, os que mais comprometem, né? Como o meu foco é chamar bastante atenção na thumbnail, na minha criação, eu não ligo muito para isso, mas depende do seu objetivo. Se você quer manter a qualidade, né, que é sempre interessante, você presta atenção nesses detalhes aí, efeitos estourados. Inclusive esse aqui, tá vendo? Então se a gente diminuir um pouco a intensidade, ó, a gente já tem um resultado melhor, tá vendo? Vou deixar aqui. Gostei desse resultado aqui, ó. Tá vendo a diferença do lens flare? Ele é um pequeno detalhezinho aqui atrás, mas que ele já dá mais destaque aqui para a imagem principal dele. E a sombra que a gente colocou, ela nem fica visível, mas o nome já fica mais fácil de ler, beleza? Então olha a diferença aí do nosso trabalho,
Olha a diferença. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você quer se desenvolver no Canva, que você está prestando atenção, que você está pegando as sacadas, né, que você vai conseguir aplicar isso no seu trabalho, né, de uma forma coerente, tá vendo? Então olha o nosso resultado final, que interessante. Então para quem chegou até aqui, eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa. Fica à vontade para deixar uma sugestão no canal, fica à vontade para comentar, para se inscrever, né, para deixar um não gostei também, se você não gostou da aula, se você não gostou da explicação, se ficou tudo muito confuso para você. O importante é você deixar a sua opinião, aí vai me ajudar bastante, ok? Tamo junto e até a próxima.